ti mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Ampliadamente, o podcast que fala, debate, conversa sobre frases, aforismos, citações que fazem a gente pensar um pouco mais nas nossas vidas. Estou aqui, Alessandro Jacobi, com meu amigo Leandro Siminovich. Leandro, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Olá. Nessa praia agora, o meu outro compatriota aqui, Daniel Scherer. Dani, e aí, meu Boa velho? noite, tudo bem com vocês? Estou aqui feliz da vida. Trocas de papéis é muito bom, né, cara? Houve uma troca de papéis aqui, vocês não sabem. Se vocês viram os outros episódios, talvez vocês saibam que está acontecendo aqui uma falácia ao vivo aqui, que na realidade eles trocaram de papéis. Mas vamos embora, falando hoje, começando o nosso 11º episódio, e hoje traremos Anne Frank, uma frase de Anne Frank, e eu vou pedir para Leandro, por favor, que frase é essa? Vamos lá! Frase de Anne Frank. Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Repita. Essa frase é muito interessante e ela veio no contexto do Dia dos Pais, né? Então, como estávamos no Dia dos Pais, resolvemos trazer uma frase relativa a esse contexto. Boa. E aí, trazendo um contexto... Deixa eu ver antes, Daniel. Deixa eu trazer a frase de novo para os nossos ouvintes. Perfeito, desculpe, de novo. repita. Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Então, Vai lá, Dani, fala aí. já falamos deste motivo, né? E falando do contexto, né? O porquê essa frase, porque essa frase é muito interessante. Primeiro, pela situação de quando ela foi escrita, pelo contexto dela realmente. Eu acho que o Leandro vai trazer isso depois para nós, na chuva de contextos. Mas também porque, será que todos pensam assim? Será que todos os pais pensam assim? Eu acho que é uma reflexão bem interessante. Hoje vai ser o melhor programa, com certeza, quando discutirmos isso. Cara, tem dois pontos nessa frase que me fazem refletir e pensar, e eu não tenho resposta, já digo antes. Primeiro ponto é formação final do caráter. Tem uma questão aí, tem um final na frase, não é só a formação de caráter, formação final do caráter, ou seja, a pincelada final, ou seja, quando é esse final? Quando é que diz estamos no final da formação de um caráter? Primeiro ponto. E o segundo ponto, ele tem a ver com... Vai de novo a frase? Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Exatamente. Isso significa... Acho que trabalha muito com a questão de controle. Eu sou pai. E eu quero... Tu tá trazendo essa opinião enquanto pai ou enquanto filho? Enquanto pai. Então vai lá. Não, pai, totalmente pai. Eu tenho a fantasia de querer controlar, proteger e, ao mesmo tempo, deixar meus filhos altamente desenvolvidos, ou seja, epifania total, por todo o caminho que eles estiverem comigo. E eu acho que essa frase ela me derruba desses dois pontos. Muito antagônico. Primeiro, eu acho que quando o Daniel fala do interessante da frase, é porque ela pode ser vista pelos dois lados, né? Ela é o... Se é que tem só dois, né? A gente não viu o Daniel falar ainda. Pelos primeiros dois, né? Pelos primeiros dois que eu trago aqui, pelo lado pai e pelo lado filho, porque aqui somos 3 pais e a gente, eu diria, nós não somos pais há mais tempo do que somos filhos, mas nós estamos sendo pais neste momento, então o lado pai ele está muito mais aflorado do que o lado filho, né? E os nossos ouvintes que escutam, que não têm filhos ainda, vão certamente caminhar pelo lugar do filho, né? A liberdade, e tu traz um antagonismo curiosíssimo, Ale. Como é que eu dou liberdade para que as minhas filhas se desenvolvam e, ao mesmo tempo, quero ter controle disso? Qual é o tamanho da liberdade que eu dou? E a frase, ela não fala de liberdade, ela fala de caráter. É pior. É mais profundo a brincadeira aqui. Pô, caráter, não tô falando... Quando fala tá formando o caráter,
parece que o ambiente ele te molda. Mas é uma pergunta que eu tenho, cara. Caráter, a gente molda ou a gente revela? Acho que molda. Como é que acontece isso, o crescimento, o nascimento e a revelação do caráter do Daniel Shatter? Nesse ponto exatamente que eu ia entrar, né? Porque eu, como pai, espero moldar o caráter do meu filho perfeitamente até o fim e ele só vai ser uma consequência disto. Mas eu sei que isso não é verdade, isso é só um desejo interno meu. Epifania, vem junto. E aí eu acho que vem bem em encontro com a frase, que é esse molde do caráter, a gente vai dar a educação, os valores, porque o caráter se forma através dos valores e nós vamos demonstrar os valores. E não é só falar. Eu acredito muito na própria liderança, vindo lá para a questão de times, liderança pelo exemplo. E eu acho que na família isso é o mais importante e é o que eu muitas vezes não vejo. As pessoas querem um filho perfeito e cagam tudo na frente dele porque não são assim. Então, eu acho que os valores, quando tu demonstra, isso vai ser a base do caráter. Mas lembrem-se que o filho tá com amigos, tá com escola, tá com vizinhos, tá com uma sociedade em torno dele, que aí vai influenciar nas decisões e que vai moldar, eu acho que é essa visão de mundo e, consequentemente, os valores e o caráter final dele. Mas a base, sem dúvida, é familiar. Mas é uma base, cara, é uma base que dura quanto tempo, né? Porque o Ale faz a provocação, estamos inseridos num meio, né? Esse meio molda, não tem a menor dúvida. O meio molda. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. E ele esquece de bloquear sozinho. A Siri quer participar, mas hoje não. Não antes dela mandar uma frase, depois que ela mandar uma frase de sugestão, e aí fica aqui, mande você a sua frase para falarmos de você antes de falar da Siri. Então, o meio molda sem dúvida, cara, porque a gente vê quantos filhos que são completamente diferentes dos pais em termos de caráter, né? Em termos de caráter. Tá vinculadíssimo ao meio, cara. A gente quer, eu acho que cai um pouco na ilusão, que não é tão ilusão assim. Talvez a gente tenha a ilusão do tamanho do poder de moldar o caráter de um filho. Isso eu acho que é ilusório. A gente acha que tem um poder, o pai acha que tem um poder muito maior do que tem, porque ele passa muito mais tempo longe de ti, muito mais tempo com os amigos do que contigo. A gente pode plantar sementes, a gente pode regar sementes. Está na família, Daniel? Tá. Mas tá fora dela também muito. Muito, mas eu ainda acredito muito nisso. Talvez por eu ter uma família, como diz a minha esposa, muito fechadinha, né? A gente acaba sendo muito, talvez, unidos e etc. E aí eu acho que acaba tendo essa influência. Mas sem dúvida, a gente fica muito tempo mais fora. Os nossos filhos ficam muito tempo mais fora. Hoje, ele já maior de idade acaba ficando muito menos tempo em casa e, obviamente, agora ele tá tomando as decisões e, obviamente, eu tô com o coração apertado. Uhum. Não me meto, porque eu sei. Eu, pelo menos, acredito muito no caráter que ele já formou até agora e essa confiança me dá a tranquilidade. Por outro lado, eu sempre fico com medo das influências. Será que ele vai tomar um caminho certo? Será que vai tomar a decisão certa? Mas, do mesmo jeito, confio demais e tenho muito orgulho. Ser pai, tem um amigo meu que fala que, diferente da mulher, que ela gera a criança, pai é sempre adotivo, né? Não tá em ti, né? Então tem que acreditar que aquela criança, tu olha pra criança, tá, é minha, e tu toma a decisão e vai embora. E não é porque, não tem a ver com genética, tô falando de um ser que não veio de ti. Só isso. Então tu tem uma coisa de tu olhar, acreditar e vambora, é isso aí que eu quero fazer mesmo. E tu espera, não sei se vocês sentiram isso, mas quando minha esposa estava grávida, ela tem uma coisa da espera do bebê, né? E aí tu fica naquele aguardo de montar o quartinho, arrumar tudo, vai ser assim, vai ser assado. Aí, na hora de esperando o bebê, nasce uma pessoa. Pô, aí é de quebrar, né, cara? Tu tava esperando aquele rechujudinho, já nasce cheio de vontade, de jeito, você como não, para aí, como é que funciona? E aí tu começa a te relacionar com aquele ser externo a ti, não tem aquela relação umbilical que a mulher tem, e tu tem essa relação, e tu vai ao longo dessa trajetória com as tuas projeções que tu tinha, tentando fazer com que tu seja um exemplo, trazendo caminhos, e tu vendo que muitas vezes tu tem que deixar ele tomar decisões dele.
E tomar decisões dele a partir do até onde tu vai, porque eu falei antes do controle, né? É um exercício de a gente limitar o nosso controle para aquela pessoa. Claro, mais no início, evidentemente, e ao longo do tempo vai acontecendo uma troca desse poder e controle, sai do controle para ir para a potência, até onde ele pode ir, o quanto que eu, como pai, estou usando esse meu poder sobre ele, e é poder mesmo, meu poder sobre ele, que vai começar a limitar ele, vai bater no teto. Mas nessa linha, Alessandro, vou agora trazer outra visão que não é a que eu me vejo hoje. Talvez ninguém se veja, mas tu pode ter o pai que é um mau exemplo. Sim. E que o filho molda o seu caráter para não ser como o pai. Ele não deixa de ser um exemplo, né? Ele não deixa de ser um exemplo. O exemplo a não ser seguido. Mas aí não é uma indicação de bons caminhos, como diz a frase, né? Ele traz o caminho errado, inclusive, né? Deixa eu trazer a definição de caráter aqui, acho importante. Caráter de uma pessoa se refere ao conjunto de qualidades, valores e princípios que definem a sua moralidade e ética. É a soma das suas atitudes, comportamentos e decisões, que são influenciados por seus valores pessoais e crenças. Então, em resumo, o caráter é o que define como a pessoa age e reage diante de situações, especialmente quando confrontada com escolhas morais ou éticas, ou seja, quando aperta que vem teu caráter de verdade. Pois aí eu volto um pouco na Anne Frank, né? Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos. A formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Conectando nisso que tu está trazendo, é sobre a minha tomada de decisão, né, cara? Minha pai ou a minha ser humano? Não, o meu caráter, assim, o meu caráter ele vai ser demonstrado, porque o caráter não é visto, né? O que é visto são as consequências dele ou o resultado das minhas atitudes, né? Perfeito. E dentro dessa definição que tu trazes, as minhas atitudes, elas vão ser determinadas pelo meu caráter, mas são atitudes minhas. O quanto o que eu trago determina ou não determina, né? Ou o quanto eu faço não é determinado pelo que eu trouxe. Então, no final do dia, as minhas atitudes hoje, elas podem ser completamente determinadas pelo que meu pai me trouxe, pelas crenças, as tuas experiências. E aí, dentro dessa linha, não sou eu que estou formando. Fui formado pelos meus pais. Fui formado pelo meio. Mas aí vem o detalhe da frase que eu falei antes. A formação final de um caráter. Quando que é o final de um caráter? Não, mas eu acho que ela, quando ela traz o final, eu acho que ela está trazendo pelo não começo. Tu tá indo no final, no ponto final. Eu tô indo no final pelo não começo. O começo é o começo é aquele lugar onde eu tenho controle total e absoluto. Cara, se eu quiser, eu vou te trocar. Se eu não quiser, não vou te trocar e tu vai ficar com essas fraldas aí. Eu acho que esse é o começo. Mas logo que começa a ter um pouco de autonomia, e aí tu traz muito bem, eu vou dando autonomia conforme aumenta a maturidade ou cresce, eu dou mais autonomia. Eu acho que o que ela traz como final é logo após o começo de autonomia. Ou ela pode estar falando isso justamente quando a pessoa começa a ter autonomia. E tu sabe que... Aí que porque a escolha moral e ética, já que o caráter é com base nisso, como é que tu reage a uma escolha moral, quando tem o pai e a mãe ali, tu tem uma rede embaixo, né? Tu pode fazer a pergunta que tu quiser. Sim. Agora, quando não tem rede embaixo, a escolha é 100% tua. E aí... Com base no que veio. Com base no que tu herdou da tua família, as crenças herdadas ou as crenças experienciadas. Tá, e aí as experienciadas vêm do ambiente. Eu te pergunto, a tua autonomia não é ilusória? Ou a formação final do caráter não é ilusória? Porque no fim do dia tu tá fazendo com base naquilo que tu recebeu? Não, e pode ser que sim, pode ser que não, tá? Eu vou dizer mais ainda. O caráter para de se desenvolver. O caráter é uma chave que tu liga e desliga? Não, acho que não. Tu não tem confrontado o tempo todo com coisa, tu nem imaginava na tua vida que uma escolha moral nova que aparece e tu não é. A gente tá falando sobre antes, aqui nos bastidores, nos camarins. A gente tá falando aqui antes sobre que tem algumas séries, alguns filmes,
alguns conteúdos que não tem mais o herói e o vilão, né? As coisas se misturam, meio herói, meio vilão, meio herói. O Darth Vader é o mal ou no final ele era o cara que estava protegendo alguma coisa maior que a gente não tinha visto? Quando a gente fala que caráter é isso, parece que existe o mal e o bom. Existe aquele que fez tudo errado. Será que a gente é o tempo inteiro assim? Tá, mas o meu caráter mudou ou ele apareceu? Eu sempre fui um mau caráter e agora eu tive a oportunidade. Será que é binário? Eu não sei se é binário. Eu não sei se é binário. Para mim é pelo contrário. Para mim é... alguém aqui atravessou fora da faixa já? Seus mau caráteres? Sim, obrigado. Alguém já deixou pagar algum imposto na vida? Não. Sim, talvez. Não. É duplo mal, porque tu mentiu e não pagou imposto. É duplo mau caráter. Sabe que tem... Então, o que é? Não dá para ser tão binário, tão disjuntor, liga e desliga. É aquela frase famosa, né? A ocasião faz o ladrão. Eu ouvi uma vez de um cara o seguinte: na verdade, a ocasião não faz ladrão, o ladrão já estava feito. A ocasião só oportunizou aparecer. Então, dentro desse conceito, o caráter já estava, né? Este é o teu caráter, que eu acho que é mutável. A partir do momento em que eu passo a acreditar que a pessoa não pode mudar, cara, de uma certa forma é perder a esperança na humanidade. Exatamente. Daniel tá calado. Daniel tá calado demais. Eu tô achando estranho, Daniel. Não, vocês estavam tão emocionados. Os meus valores dizem que eu não posso ficar interferindo. Eu tenho que ouvir vocês discutindo, que é muito melhor. E tem outra frase, né? Todo mundo tem seu preço. E aí, como é que isso entra nessa linha, né? Mas o que eu tava pensando muito era essa questão do caráter, e acho que até mudei um pouco de opinião, já que a gente está mudando as coisas de valores e metamorfoses ambulantes, na questão de o caráter, muitas vezes, os valores vão ser colocados à prova quando chegarem situações que tu vai ter que tomar uma decisão, e talvez aquilo não fazia parte do teu conhecimento base para te saber se aquilo... teus valores, a decisão que tu tomar tá dentro daqueles valores ou não. E eu acho que a decisão tem que ser sempre assim, se tu ficar incomodado, realmente tu tá errado em termos de valores. E hoje eu tomaria decisões que eu não me deixaria incomodado, meus valores são mais importantes. Não quer dizer que eu não vá poder mudar, mas hoje eu já tenho muito mais consciência daquilo que eu quero. Mas eu acho que os pais são aquele pouco da receita que a gente bota, então, ou de tinta, cores de tinta. Então o pai bota o azul e o mundo bota o vermelho, o outro, a escola bota o amarelo, e essa mistura vai formar o caráter. Quanto mais azul eu botar, mais pro azul ele vai puxar. Quanto mais, e aí ele vai acabar formando a sua própria tinta de acordo com as decisões que ele vai tomar, baseado na influência de todos esses meios. E é isso. O que a gente tem que tentar como pais, imagino, é colocar o mais azul possível lá dentro, né? Sim. Sabe que eu tive uma experiência terça-feira, começo da semana aí. Comprei uma série de produtos no Sam's Club, entrega em casa. E um dos produtos que eu comprei foi rolos de papel higiênico. Tava no preço bom, comprei 32 rolos de papel higiênico. Quando chegou o pedido aqui, chegou 2 pacotes, cara. Chegou 64 rolos de papel higiênico. É de rir, porque eu acho que vai durar... Dá para fazer várias associações com isso. Vai durar 5 anos, eu acho, sei lá. E ficou? Não, pois aí é que tá. Chegaram 2. Quando chegou 2, eu falei, não acredito que eu comprei 2. Que inferno, velho. Que erro crasso. Né? Fiz o pedido de 2. E aí eu fui na nota fiscal, olhei e tinha 1. Eu tinha pedido 1 só e eles mandaram 2. Aquele é o momento onde o caráter começa a aparecer, sabe? Assim, puta, ligo para devolver, fico, não fico. Para mim, foi muito óbvia a resposta. Liguei, né? Liguei pro call center do Sam's Club ali e disse, cara, olha só, recebi errado. Faltou coisa. Eu falando, não, veio a mais. Aí o cara deu uma travada. Eu falei, não, veio a mais e eu quero saber o que eu faço. Como é que eu devolvo, né? Aí o cara parou e disse assim, eu vou abrir um protocolo, mas o que eu coloco? Eu acho que não tem como escrever veio a mais, quero devolver no sistema. Porque a gente está tão acostumado a
a não devolver, mas na minha ótica foi muito simples, a decisão foi muito simples. Eu acho que isso está ligado ao caráter, está ligado ao funcionamento, é o atravessar fora da faixa. Eu pensei o seguinte, cara, se tivesse vindo a menos eu teria ligado. Veio a mais, eu tenho que ligar. É coerente. Acabei recebendo uma mensagem deles depois, tive que mandar um e-mail também, mas recebi uma mensagem deles depois, olha, é menos de R$150, não vou nem buscar de volta. Não vale a pena a logística reversa, então escolhe o que tu quer fazer com isso. Mas esse é o caráter que o Daniel traz, né? Na hora que as situações acontecem, que o teu caráter vai ser posto à prova, né? E os valores vão ser vão aparecendo. Talvez uma coisa, a gente tá ainda falando de extremos, tá? Vamos aproximar do meio, que é o mais difícil, tá? Pô, tá errado, tá errado. Na minha cabeça, eu também, eu nasci com esse ambiente. O que tá errado, é certo, é certo. E simples assim, fica fácil quando tu entende isso. Mas pega coisa mais próxima, assim, não, nem tão extremas. Por exemplo, poxa, tu pode passar mais tempo com a tua família ou com o teu emprego? Onde está o teu valor maior? Onde botar energia nisso? Tem certo e errado? Não tem. Poxa, talvez por família, talvez por época, talvez as coisas mudam. É a moral da época. Então, aí as coisas se misturam, entendeu? Começa a se misturar. Não sei se eu seria moral, mas eu vou trazer outro exemplo que talvez seja mais próximo, porque aí são prioridades, eu acho. Não é uma questão de valores necessariamente, é prioridades que tu tem naquele momento da vida, né? E a gente já até conversou no último episódio sobre isso, né? Uhum. As pessoas que dão seu 100% e o quanto é 100% em relação a isso. Então, pessoal que tá aí, assista o último episódio, porque é o segundo melhor depois desse. Então, vai lá e assista, porque... Mas um exemplo assim, por exemplo, eu vim agora, fiz uma experiência como vendedor, e para mim, como é difícil eu vender alguma coisa para a pessoa se ela não quer, mesmo que eu tô vendo que é melhor para ela, porque felizmente eu vendi as coisas que eu considero as melhores mesmo que tinha no mercado, mas a pessoa não queria. Eu digo, tá bom, te mostrei, é melhor, tu não quer, tá bom. Mas para o vendedor, os meus valores estão equivocados, porque eu tenho que vender. O importante é vender, né? Então, se ele vai usar subterfúgios que for para vender, ele não está sendo antiético, porque o propósito dele é a venda. Exato. Eu não consigo aceitar isso. Deixando claro, desde que seja um produto bom que o cara precise, né? Ele só não sabe que precisa ainda. Pois é, mas será? É aí que eu queria chegar. Porque eu já vi vendedores vendendo gelo no Alasca e o cara é antiético? Eu não sei. Para mim mas será que ele é? Porque qual é o trabalho dele? O trabalho dele é pegar na fábrica de gelo e vender gelo pro cara que não precisa. Bom, tudo bem. Ele está cumprindo a profissão dele de venda. Ele está sendo antiético? Eu não consigo. Ele não está enganando ninguém. Essa que eu acho que é a diferença. Ele não está enganando ninguém. Ele está convencendo. Será que isso... Tu vê como é o limiar que tu comentou, Alessandro? Exato. É muito difícil tu chegar, porque eu criticava demais isso, tá? Mas eu não mudei de opinião agora que eu fui vendedor. Eu mudei de opinião quando eu tive amigos vendedores e, cara, eu cheguei a dizer para os caras, cara, mas isso é uma falta de caráter. E depois, vendo a motivação e a lógica do cara, ele não estava fazendo nada errado, ele estava só vendendo. Que talvez, para mim, isso era difícil. Então, aí tu começa a entrar em valores discrepantes entre pessoas, e aí, por isso que o bom senso é uma coisa muito difícil, porque valores são diferentes. Exato. E a gente começa a entrar nesses choques, né? E eu vou dizer, o jeito mais fácil de manipular as pessoas é assim, né? Mas, de novo, voltando à frase da Anne Frank, a formação final do caráter é com a pessoa, é total responsabilidade de tua. É uma escolha. Só que eu acho que ela tá certíssima. É uma escolha da pessoa. Porém, eu acho que a gente é tão bombardeado pelo meio que essa decisão... talvez a maturidade seja o único antídoto para que realmente seja dela. Então, por isso, talvez no fim seja uma boa palavra.
Mas talvez que a própria maturidade, cara, ou a tua tomada de decisão, como é que a gente toma decisão? A minha tomada de decisão, ela é muito baseada nas minhas experiências, nas minhas vivências, no contexto e tudo isso. No final do dia, todas as minhas experiências, crenças, valores, contextos, eles vêm dos meus pais e do meio, né? Uhum. Então, talvez esse estar nas minhas próprias mãos é uma grande ilusão, porque não é das minhas mãos. Tá, tudo bem, fui eu que tomei a decisão, mas foi influenciado por quê? E por quem? Né? Por onde? Eu fiz porque era óbvio que eu tivesse que fazer. Veio do meu pai, veio do meio, veio da onde? Então, fui eu? A decisão foi minha? O caráter é meu ou foi o caminho que eu recebi? Aí eu, ampliando, discordo ou até concordo, eu não sei se eu concordo ou discordo com a Anne Frank, mas não é só dos pais, né? Não é só dos pais. E aí talvez aqui eu concorde com ela. Os pais podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final ela é tua, porque tu vais escolher estar em um meio que acaba moldando. Então, aqui eu acho que começa a tua responsabilidade. Em qual meio tu está inserido? O quanto tu permite que o meio te molde, né? Pensando que talvez seja possível o meio não me moldar, e eu não tenho certeza disso, né? Mas chega uma hora que eu tenho que ir para algum lugar viver em sociedade. Nesse lugar que eu escolhi viver, também está a parte da minha tomada de decisão que vai moldar o meu caráter. Então, eu acho que eu concordo com ela. Acho, por enquanto. Pode ser É que muito maluco, né? Não é uma frase simples, é uma frase que ela inspira muita coisa e é uma frase que ela vai fazer com que a gente mude de visão durante todo o episódio de hoje. E eu acredito muito nisso, porque ouvindo vocês falando, eu fico, cara, os pais, parece que ela tá fazendo um recorte só para pessoa com 18 anos. Pá! Porque antes os pais não indicam, os pais mandam, definem e vai dizer, aqui é assim, assim, assado, enquanto eu morar aqui no meu terreninho, tu vai fazer assim, porque esse que é o certo, se é errado, vai ter uma palmada, vai educar de castigo. A gente não deixa, a gente vai moldando mesmo, bota numa forma. Tu vai ser aquilo que eu quero, não importa o que elas não querem, tu vai agir como eu quero. Então interfere pra caramba. Quando a pessoa começa a ter liberdade para ela tomar decisão, bom, aí sim, aí desnata esse poder do pai. Mas aí, aí então é um recorte 18, assim. Para mim, essa frase não é. O Leandro já propôs uma coisa antes disso. Para mim, na cabeça, é um troço muito da porta para fora. Tá, tô indo, então tá. Agora o finalzinho é contigo. Tu amarra aí, eu já dei minha parte. Agora te indico, aconselho, enfim. Mas aí o conselho é isso. Aí a pessoa vai começar a exercitar as suas decisões, e aí que os valores vão aflorar, porque enquanto os conselhos vão ser necessários. O pai está tomando as decisões quase morais para ela. Exato. E depois ela está por si só, e aí sim é que ela vai aflorar os seus valores e seu caráter. A Lê falou, parece que ele está fazendo um recorte para uma pessoa de 18 anos, mas será que ela tinha 18 anos quando falou esta frase? Isso nos puxa o nosso chuva de contexto. Vamos lá, Leandro Sminovich. Será que é um recorte? Será que ela não falou nada disso? De onde é que veio? Por que veio? Qual é o contexto dessa frase de Anne Frank? Quem era Anne Frank? Pois então, vamos lá. Anne Frank, adolescente alemã, uma adolescente alemã judia que durante a Segunda Guerra Mundial acabou se escondendo com a família toda num quarto secreto em Amsterdã para escapar da perseguição nazista. Eles ficaram escondidos por 2 anos, isolados nesse quarto, e durante todo esse período ela registrou os pensamentos, a experiência, as reflexões dela sobre a vida, sobre o conflito, sobre a convivência dentro daquele lugar fechado, em um diário que foi publicado depois da sua morte, que é um dos relatos mais conhecidos sobre o Holocausto, o Diário de Anne Frank. Em 1944, eles foram descobertos e foram deportados para campo de concentração, e ela acabou morrendo em 1945, pouco antes da libertação do campo. Mas em 15 de julho de 44, ela
e a família estavam escondidos há mais de 2 anos, vivendo em condições de confinamento e incerteza, com tensões dentro do esconderijo, monotonia, o medo da descoberta dos nazistas aumentando, estresse emocional de todos, e ela escreve o seguinte, abre aspas, os pais somente podem dar bons conselhos ou indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. As pessoas têm dentro de si mesmas a responsabilidade de formar as suas próprias vidas, e elas precisam sentir, a partir de um certo ponto, que têm de confiar em seu próprio julgamento. Isso é algo que não se pode conseguir com aulas, pregações ou orientações. É uma coisa que cada pessoa precisa aprender por si mesma, levando muito a sério, seja qual for a escola que frequentamos ou as pessoas com quem nos encontramos. Nós sempre damos o primeiro passo por nós mesmos. Fecha aspas. Então é um negócio que ela realmente traz sobre a responsabilidade da própria escolha do meio, né, cara? Protagonismo. É difícil de imaginar isso e pensar nessa situação, né? E mesmo se colocar no lugar, porque hoje a gente não consegue ficar meia hora sem internet. Tu imagina 2 anos confinados em quarto e porão, escondidas, sem comer direito, sem ter luz direito, sem ter... Com medo, né, Daniel? Com medo de ser descoberto. Medo, né? Com medo absurdo, tanto que um medo justificável, porque se revelou com a ida dela ao campo de concentração e a morte. Então, realmente é uma situação inimaginável, né? E, claro, isso força com que as pessoas amadureçam e cresçam mais rápido de uma forma saudável ou não, né? Mas eu acho que realmente a gente vê como a frase foi inteligente, basta ver essa nossa discussão de hoje que realmente traz muitas reflexões, né? Esse amadurecimento dela é muito interessante, cara. Quem teve a oportunidade de ler o livro enxerga, quem não teve, aí fica a recomendação de ler o livro, porque ela tinha 15 anos quando ela diz essa frase, então ela vai pro esconderijo aos 13 anos, e as entradas dela no diário, elas vão se tornando cada vez mais maduras, né? Com base na mente dela, né? Com base no que ela vai construindo, com base nos medos dela, com base na experiência dela, recebeu dos pais até um certo lugar. A partir dali, é o protagonismo da tua tomada de decisão. Que experiência e que meio que ela teve, já que nós estamos falando nisso, porque ela estava trancada no quarto com a família. Ponto. Ela não teve experiência, não teve influência do meio, a não ser a pressão do medo. Como ela faz para criar os seus valores e o seu caráter baseado naquilo que ela já vivenciou? É estranho, né? Parece que falta um pedaço. Eu acho que eu acho que a situação e a circunstância interferem nisso, nessa construção. Ela não tem a influência de outras pessoas, a não ser as famílias que estavam ali, família que estava ali guardada, mas eu acho que o medo talvez seja o grande forjador da maturidade dela, né? A pressão, a circunstância. Não, mas eu acho, de novo, é um recorte de alguém que se emancipou. Por bem ou por mal, alguém que agora tá aqui a chave da tua vida, vai lá e é contigo. E aí a dor dela é quando tem que tomar decisão mesmo. Quando uma decisão está claro para ti, e aí os valores que tu tá tomando com base em quê? Tá contigo a decisão. Aí sim, os pais não têm mais poder sobre ela. Tem uma parte legal que ela traz, né? As pessoas têm dentro de si mesma a responsabilidade de formar suas próprias vidas a partir de certo ponto, né? E elas precisam sentir a partir de certo ponto. Tem um ponto de corte ali, né? Tem um ponto de corte. Tem um ponto de corte que, cara, daqui para frente é contigo, magrão, toca ficha, né? Óbvio que eu não tirei a rede, tenho apoio, dou apoio para as minhas filhas até hoje, mas é um outro tipo de rede, né? Tá contigo aí. Eu te dou conselho, mas a decisão final ela vira tua, né? E como é difícil isso, né? Eu acho que para ambos os lados é difícil.
Tanto para o pai para poder realmente confiar nas decisões do filho, e não tem que confiar, tem que torcer pelas decisões, porque se tu criou ela com a base de algum caráter que tu queria que ela fosse daquele jeito, porque é o que tu acha certo, tu gostaria muito que ela continuasse desse jeito pro resto da vida, continuasse, então, em torcer para que ela continue em uma trilha viável. Vai ter um desvio de mais para 2 para dar e 2 para menos, mas é uma via viável. E para quem está crescendo, será que as minhas decisões são minhas decisões que eu fiz certo? Porque a mais dificuldade é isso, né? Pô, agora comigo, como é que eu tô no lugar certo, no ambiente certo, fazendo coisas certas? O Ale tem filhos pequenos, Daniel já tem... Pequenos médios, tem um 16 e um 12. Não, mas o Daniel também, eu tenho filha de 30, né? Então... Já passou dessa fase. Eu ainda tô na fase de acreditar. Os dois têm só meninos, eu tenho menina, só meninas, e eu me lembro quando em alguma roda de amizades, perguntando, tá, e os namorados e tal, como é que tu fica? Eu disse, cara, a minha parte eu fiz, né? Eu acho que é isso que tu está comentando, né? Eu preciso confiar, a minha parte eu fiz, eu tentei ensinar, relacionem-se com pessoas boas, né? Pessoas de bem. Eu não posso proibir, até que horas eu posso proibir, né? Eu não posso proibir, eu posso dar conselho e indicar bons caminhos, mas a formação final é tua. A preocupação ela vai existir sempre, né? A tentativa de apoiar vai existir sempre. Eu vejo a minha mãe, eu já tenho 55 e ela tá preocupada comigo se eu tô bem, se eu peguei meu cara, e tu sabe que ela tá lá, isso eu sempre disse, assim, cara, a decisão é tua, se der bom, se der ruim, eu tô aqui, se der ruim, eu não vou passar pano na cabeça, eu vou puxar a orelha do que tem que ter puxado, mas eu tô aqui. Claro. Eu tô aqui, né? Boa. Bom, pessoal, eu acho que chegou na hora da gente fazer nosso quadro. Bora. Lembrem-se que desde o episódio 9, 8, os nossos quadros são sorteados para a gente não ficar preparado aqui o que vai acontecer. Vamos lá, juntos. Atenção, os quadros vão ser letramento, famoso letramento, o que o Leandro mais gosta. Vamos sortear a letra aqui agora. Atenção, a letra será T. T de tatu. Ale, então, a partir de agora, a primeira letra da frase... Antes de começarmos, explique o quadro para nossos ouvintes. O quadro de letramento é o seguinte, todos os participantes da mesa são obrigados a começar suas frases usando a letra que vai ser sorteada. Então, a letra agora é a letra T. Então, a partir de agora, todo início de frase começa com a letra T. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a debater sobre essa frase de Anne Frank. Tudo que falamos até agora tá valendo ainda. E tem gente aqui que vai ficar só nas frasezinhas usando o artigozinho. Tem dois lados esse negócio, né? Tem dois lados a frase de Anne Frank. Tempo é a coisa que eu mais fico preocupado com ela dentro do quarto por 2 anos. Porque tempo hoje é a coisa que eu acho mais valiosa de tudo. E se pensarmos que ela tinha 16 anos, né? Acho que é por aí. 15 anos, ela foi com 13. Quantos por cento da vida dela ficou naquele quarto para a formação do caráter dela? Isso me incomoda de um jeito que realmente é um bem muito tempo da gente é um bem muito precioso. Tem transformação aqui, né? A transformação dela a partir da experiência, a partir do que recebeu dos pais, tudo isso construiu o caráter e o desenho, né? Talvez a gente tá indo para um caminho que é olhar para o contexto da Anne Frank e não pensando na frase num ambiente muito maior, num conceito maior que serviria para nós hoje. Trembão essa discussão, hein? Tá tudo errado, mas a gente tem que realmente... Mas o tá já tá errado, velho, porque tá é uma corruptela de estar, então não me venha com churumelas aqui. Tu acha que mexe com meus valores e meu caráter que eu estou usando? Temos algo aqui, Difícil, não é simples isso aqui, né? Tá bem complicado
Não é simples. Então libera o quadro aqui da gente. Tu vê mas que importante, né? Tu vê como a gente trava nas coisas, a gente tá acostumado a ter uma linha de raciocínio, e quando vem uma informação oblíqua, que não é linear, nos constrói, e a gente não consegue criar raciocínios para a gente poder avançar. Olha que interessante isso. Vamos para outra letra, porque esse exercício é um exercício bom para não... Outra letra? A preocupação acaba ficando com a letra e não com a conversa, eu acho. E aí tu encontras uma palavra com a letra e tu tenta encaixar uma ideia no meio dessa palavra. A ideia que for, exatamente. A letra agora é letra E. Essa é mais fácil. Essa tem algumas possibilidades da gente construir ideias diferentes. Eu acho que essa discussão nossa, ela é valiosa não só por causa do valor histórico da Anne Frank, que foi inacreditável, mas para o nosso dia a dia mesmo, para o que a gente pode tirar disso para nós, como pais, como filhos, como seres humanos mesmo, nesse processo de controle e poder uns aos outros. Então eu entendo que a gente está chegando na conclusão da tua primeira leitura do que é exatamente o caráter, né? Que é a formação do meio e dos pais. E os pais realmente têm a formação inicial e o meio influencia para que a pessoa tome a decisão no final. E eu acho que o final é o que o Leandro falou, né? O final é a partir do momento que ele precisa tomar a primeira decisão sozinho. Exato. E aí, ali começa o final, digamos. Exato. E o caráter, na minha cabeça, ele não para de se formar nunca. Em cima vai disso... sempre ser confrontado o tempo todo. Se pegar o Daniel e colocar numa tribo indígena, vão ser outros valores morais, outras éticas, e ele vai se confrontar. E ele pode rever assuntos, definições que ele tomou para ele, para poder se comutar com aquela comunidade, sociedade. Em cima disso que vocês estão falando, eu sou levado a concordar com a Anne Frank e traduzir no sentido de protagonismo da tomar decisão. Eu escolho se eu vou para o lado A, eu escolho se eu vou para o lado B, eu escolho se eu sigo os conselhos dos meus pais, eu escolho se eu sigo o conselho dos meus amigos, se for diferente. Excelente, né? Então quer dizer que o caráter está na nossa mão. Está na nossa mão. A gente faz o que quiser com ele e a gente paga o preço dele como a gente quiser. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade, não do meio. Embora eu concorde com vocês, eu ainda tentarei botar o máximo de influência de tinta azul no caráter do meu filho. Mas como eu disse, está no momento que eu já não tenho mais toda essa influência. Hoje, talvez o que mais valha seja realmente os exemplos que eu ainda consigo deixar para ele, porque eu sei também o quanto eu aprendi e quanto o meu caráter se desenvolveu pelos exemplos que eu tive dos meus pais, sejam bons ou sejam ruins. Mas eu lembro de coisas que a gente fingia que não dava dando atenção, mas lá no fundo a gente estava muito aprendendo, estava dando muita importância, mas como é adolescente, tu finge que não tá nem aí, mas na verdade tu tá absorvendo tudo. Então eu pretendo ainda por muitos anos continuar dando o meu máximo de exemplo para o meu filho, sendo o mais correto dentro dos meus valores possível. Mas vai existir limite para isso, né? Existe um limite, o limite da aceitação dele, não o limite do que tu vais dar, mas o limite do que ele recebe, né? Claro, mas é por isso que eu digo, eu vou ter que dar o exemplo. O que ele vai absorver talvez seja uma pequena fração disso, mas eu sei que alguma coisa talvez ele ainda absorva. O grosso disso passou. Com a idade, ele tem 19 anos, o grosso disso passou. Ele já tem uma formação de valores. Mas, dentro do possível, a gente vai tentando mais um pouquinho sempre. Esses valores podem... Encerrando o E aqui, Ale. Encerrando o E, porque agora eu fui num lugar... Exit. Não, é encerrando efetivamente, funciona com E também. Mas os valores, eles podem acabar mudando, né, Daniel? Eu acredito em mudança de valores, né? A gente
A gente vai se construindo a cada tempo. O tempo Claro, sem dúvida nenhuma. Eu me sinto mudado em diversas situações. Em situações que talvez no meu passado eu, mesmo às vezes não gostando, entendia que, sei lá, eu era adolescente, eu tinha que ir além, eu tinha que ganhar a qualquer custo, eu tinha que levar vantagens, que é um dos problemas dos valores no Brasil. Hoje isso me dói. Hoje eu não digo, mas de uns, sei lá, uns 20 anos para cá, isso me dói demais. A gente pensar muito mais em ganhar, em lei de Gerson, coitado do Gerson, que fez aquela propaganda de cigarro vagabundo e agora ficou com esse estigma, virou uma lei, né? A lei de Gerson no Brasil acaba com o país. Basicamente. Lei de Gerson, para você que é jovem, que não conheceu a propaganda de cigarros, Lei de Gerson, tinha um comercial onde o ex-jogador Gerson dizia: preciso levar vantagem em tudo. Eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso aqui moldou o caráter de muita gente, né? De muita gente. E ver como isso impacta nos valores, né? Porque quantas vezes tu já deve ter ouvido, pela tua forma de deixar os teus valores, que na hora que tu devolveu o saco de papel higiênico, tu é idiota. Ganhou. Se eles que mandaram errado, a culpa é deles. Certamente tu já ouviu isso, claro que não nesta situação, mas em diversas situações da tua vida, porque tu tem os teus valores de que se tá errado e eu vou fazer o certo. É interessante, mas no Brasil é difícil. Porque é um pacote de papel higiênico ou R$1 milhão? Qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre não devolver um pacote de papel higiênico e não devolver R$1 milhão? Exatamente. Só o tamanho do valor. O caráter já está mostrado, né? É uma questão de tamanho. Mas aí vem de novo a frase, né? Todo mundo tem seu preço. Eu me questiono muito isso. Eu espero nunca cair nesse receber R$1 milhão errado, porque vai ser um desafio. Vai ser um super desafio. Por mais que eu acho que eu seja um cara extremamente correto, eu sei que algum número desses vai fazer eu... Qual é o número? Talvez não seja 1 milhão. Qual é o número? Não, mas é um valor que te desconcerta. Ele está falando 1 milhão, é o valor que desconcerta isso. E não deveria, né? Não deveria. Não, e é curioso, porque eu vou devolver $1 milhão esperando uma recompensa, né? Te devolvi o teu $1 milhão, quanto vai me dar disso, né? Me dá alguma coisa. Porra, é sacanagem. E assim, a gente tá pensando de uma forma muito binária de novo, tá? Quero trazer a provocação para parar de ser binário aqui, o bom versus o mal. Quando o pai de vocês, ou a mãe de vocês, ou alguém próximo de vocês fez algo contrário ao valor que você empregou? Nunca passaram por isso? Quando sabe que teu pai, assim, fez alguma coisa que não deveria ser feito. Pô, mas isso não é certo. Por que o pai tá fazendo assim? Esse momento que começa a descolar entre o que é pregado e o que é realizado. E aí tu começa a entender, para aí, as coisas não são tão lineares, corretas, não é preto no branco como parece ser. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Faço o que eu... Quantas vezes não aconteceu isso? Que a gente começa a perceber nos pequenos sinais que o nosso herói não é tão herói assim. Que aquilo que ele pregava não é tão pregado assim. É pegar a coisa que importa para ele. E faz sentido para ele. Sabe, eu não me lembro tanto disso. Já ouviu? Mas eu me lembro de Já ouviu do teu pai a frase: faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Nunca. Não. Tu nunca ouviu? Nunca. Meu pai falava assim, e o pai não teve nada de, nada de muito, tô falando isso pra te provocar mesmo. Mas o pai falava assim, vai por mim. Era a frase dele, assim, vai por mim. Tá, mas vou, pai, mas o que é por mim? O que é? Me conta, por que eu vou por ti? Vai por mim, deixa comigo, vai por mim. Então ficava um bloqueio entre nós, ele dizia, esse é o caminho, dava um conselho, um caminho. Forçava uma barra para tu escolher. Forçava uma barra full. E aí tu ficava, tá, deve ser bom, vambora, vamos seguir aqui. E outras vezes começa a se dar conta, não, para aí, vai tu, eu não vou. E aí começa a descolar. Acho que o descolamento acontece não só porque tá crescendo também, muitas vezes porque tu começa a ver que
o bom, o mocinho e o bandido. Sabe os canais de televisão? Eles são divididos por idade, né? Então, Discovery Kids, pode falar aqui? Pode, né? Discovery Kids não tem vilão. Todos os desenhos são com base em mal entendido ou confusão. Só isso, não tem vilão. Depois que a criança cresce, ela começa a ir para Cartoon, para Gloob, depois vem a Cartoon, Nick, aí começam a surgir os vilões. Os vilões mais patéticos, os vilões bobinhos, os vilões não sei o quê. Aí começa a ser uns... Depois, o Cartoon Network ali, pelos 12, 13, 14 anos ali, a galera, tu nem sabe que o vilão é o mocinho, mas é coisa, todo mundo faz bagunça ali naquele jogo. Porque a forma começa a descolar, começa a ter clareza que o mundo não é certo e errado, o azul, a tinta azul e a tinta amarela. As coisas se misturam. E aí, quando começa a ver, começa a ter uma noção, perceber que as pessoas aquelas que eram tão tácitas e fechadas, é a famosa família brasileira das novelas, que é a família rica, famosa, faz certo, mas é um monte de maracutaia por baixo. E não precisa maracutaia, de novo, não vamos ser binário entre certo e errado. Sim, tem coisa que não... É e não é, pode não pode, calma lá, não é bem assim, vamos culturar aqui e dá tudo certo. Mas a gente, conectando na Anne Frank, a gente volta à questão das tuas escolhas. Tá na tua mão escolher se tu vai... vamos lá, não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado? Não existe certo ou errado. Não existe vilão. O vilão é o cara que tá contra o teu mocinho. Se tu curte o vilão vira um mocinho. Exatamente, do lado de quem tu tá. Do lado de quem tu tá, né? Mas escolher um lado, né, para voltar dentro da binariedade, óbvio que entre o 8 e 80 existem 72 opções ali, né, mas a gente acaba escolhendo quais são as nossas posições, e são escolhas e são tuas escolhas. São tuas escolhas. Trazendo o que a Anne Frank traz, tá nas tuas mãos tomar essa decisão. O que eu ia comentar antes ali é exatamente isso, né? Eu não me lembro dessa frase do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas eu lembro de questões que eram feitas e quando eu comecei a dizer, não, mas isso não está certo, e comecei a ter valores talvez diferentes. Talvez não aqueles valores mais profundos, que eu acho que são mais alinhados, mas várias coisas que eu via que eu não entendia como corretas, talvez. E tanto que eu tenho algumas coisas que sou diferente, penso diferente, ajo diferente e tenho valores diferentes dos meus pais. E eu vejo o meu filho, talvez, com alguns valores melhores que os meus, talvez. Eu acho que ele é uma versão melhorada de mim. E eu espero que meus netos também sejam, e assim por diante, né? Espero uma evolução sempre. Sempre dá uma caída em algum momento, mas... Teu filho tem uma boa parte da tua mulher e isso que salva ele. Sem dúvida nenhuma. Aí de mim se eu não falar isso. Isso é o que salvou. Muito bom, muito bom. Agora, pessoal, vamos entrar com o nosso novo quadro chamado 5 Resumos. Vou fazer uma pergunta para nós. Vamos os dois, né? Porque eu já sei, vai ser mais fácil. E aí, é o seguinte, tem tempo para responder. E a gente vai resumindo isso 5 vezes. E começa com o Leandro. Vamos lá, Leandro. A pergunta é: quando é que o caráter se torna responsabilidade individual? 15 segundos. Cara, ele se torna responsabilidade individual, ele vai numa crescente de responsabilidade. A partir do momento em que eu começo a tomar decisões na sociedade, e aí eu estou trazendo no jardim da infância, de não devolver o brinquedo para o meu colega, eu já estou começando a minha individualidade. Resuma em 10 agora. Mesma frase. Começo assim que eu tenho o poder de tomar algumas decisões, por mais simples que elas sejam. Agora em 5. Na tomada de decisões. Agora em 2. Não tem. Acabou. Já põe Fique até o final. Acabou? Fique até o final. A última, a essência em 1 segundo. Qual é a grande palavra que resume o que falou? Maturidade. Ponto. Acabou, maturidade. Não, mas daí tu contradiz tudo que tu falou dos 10 aos 5. Não, tô construindo a minha maturidade.
na construção da maturidade. Tá bom. A Mas frase Daniel Scherer, vamos lá, Daniel. Agora é a tua vez, escolhe o teu aí. A pergunta, seria, caráter, então, no final das contas, uma questão de sorte, onde tu nasceu? 15 segundos. Eu acho que sim, e isso é uma das coisas assuntos que eu queria ter levantado nessa. Eu acho que não temos tempo ainda, é pensar que o ambiente influencia, então o ambiente faz total diferença nos teus valores. Deu o tempo? Agora em 10. Dependendo onde tu nasce, o ambiente sendo diferenciado, ele influencia os teus valores. E os próprios pais que se são desse mesmo ambiente... Agora em 5. Sim, ele influencia totalmente, porque dependendo de tu nascer, tu vai ter um ambiente diferente. Agora em 2. O ambiente influencia, sim. 1. Sim. Um segundo. Esse exercício legal, sabe o que é o exercício legal disso? Porque a gente vai chegando na essência. Porque como a gente está aqui teorizando e conversando e versando as coisas... Peraí. Antes de tu contar, te ferra também, para com isso. Vai lá, então. Qual é a pergunta para ti? Tu quer Não, faz pergunta tua. Vou construir uma Constrói. pergunta. Preciso pensar, me dá 15 segundos. Não, a pergunta que eu te faço é a seguinte, Ale. Tu, enquanto filho, tá? Como é que tu enxergas essa tua construção de caráter a partir do desejo da liberdade? O filho quer a liberdade que o pai não quer dar, né? O pai quer ter esse controle e o filho quer essa liberdade. Como é que tu enxerga essa construção de caráter a partir da liberdade que tu tomas sem o consentimento do teu pai? Difícil pra caramba responder isso. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que nesse processo de descolamento, como eu falei antes, eu acho que os valores, na minha cabeça, são todos formados antes de tu te libertar deles. Eu não acredito que a formação, afinal, é tua. Já tá lá. Depois você vai tomar decisão sobre os valores formados. Foi 15 segundos. 10 segundos. Para mim, o descolamento, ele acontece quando começa a tomar decisão. A formação dos valores já estão formados. Já tu cresceu neles. A partir dali, tu vai tomar decisão com base nesses valores. 5. Formação dos valores, já estão formados os valores. A lógica é descolamento. E a palavra já fica óbvia. Por favor, em 2 segundos, dê sua palavra. Descolamento. Muito bem, muito bem. Já é na essência. A gente, dá tempo de discordar agora ou não? Dá, vontade, como quiser. Discorde. Quer discordar em 15 segundos ou tu quer discordar com mais? Já tem 1 hora de programa, mas considerando que os valores já estão formados, tu entende que a gente não vai ter mudança dos valores ao passar do tempo? Não é questão, tu pode desenvolvê-los, tu pode conversar sobre a formação, a base está ali. O valor basal, ele tá formado. Tá formado. Tu pode deformar, tu pode reformar, tu pode transformar, mas a formação, na minha cabeça... Eu não chamaria de formação, Ale. Talvez eu mudasse a frase para os primeiros. Os primeiros, a primeira versão de valores. É um campo, não é um ponto, tá? O campo tá ali. A primeira versão agora, de valores... tu vai subir na cerquinha do campo, tu vai ficar no meio do campo, tu vai... bater no campo, aí é a decisão tua. Na minha cabeça tem muito mais a ver com tomar decisão de fato com os valores em si. Eu acredito que a primeira versão tu recebe de fora. Tu não nasce com valor nenhum. Não, zero. Valor nenhum. A primeira versão. Aí o ambiente do Daniel faz total sentido. O ambiente é o que te vai trazendo. E aí vem a sorte, né? E a tua personalidade também, como eu falei, é passar um bebê e nasce uma pessoa. Então a tua personalidade com aquele ambiente e o quão aquele ambiente vai realmente vai te envolver naquilo a ponto de fazer sentido para ti, para tu poder construir, vai ser a formação do valor. Complexo. Deixa eu trazer aqui Anne Frank. Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Boa, encerrando então o nosso podcast Ampliamente número 11, com uma frase incrível de Anne Frank, que parece que acaba esse episódio não acabando, não parece vocês?
Parece que a gente não chegou no final e eu não sei se a gente chegaria. Não, é o mesmo final dela. Não sei. Não, é o final, não o final dela, é o final que ela põe na frase ali, né? Ah, bom. Isso. Isso. É uma coisa não termina, acho que fica no ar. Estou vendo o semblante de Daniel Scherer querendo que a gente acabe logo para começar um novo papo aqui, para a gente poder fazer a revanche desse episódio aqui, que ele não saia aqui totalmente resolvido. Galera, muito, muito obrigado. Quer falar uma coisa, Daniel? Fala aí. Não, é só dizer que, como eu imaginava, esse seria um dos melhores episódios, mas é um episódio que acaba aberto. Não estou mais tranquilo no fim dele, como sem em outros. Conclusões. Sem conclusões. Eu estou talvez mais incomodado. E talvez isso seja melhor. Esse é o grande objetivo, gerar incômodo e desconforto. Senhoras e senhores, golaço. Foi ampliadamente, número 11. Mande sua frase, compartilhe conosco para nos provocar, para a gente terminar do jeito que a gente começou, sem ter certeza. Obrigado, valeu. Boa noite, Tchau. estamos juntos.